Buenas noites, minha nação tricolor. Já estão treinando espanhol? Pois é, o Bahia está na Copa Libertadores da temporada de 2025. Ontem teve vlog aqui no canal. Eu documentei esse jogo que para mim foi o mais importante da minha vida enquanto torcedor, enquanto produtor de conteúdo também. Eu tenho certeza que muitos para vocês. Aproveitem o vídeo, aproveitem o momento mesmo para curtir, para comemorar. Foi sofrido. O ano foi muito complicado para nós torcedores, foi muito desgastante também. Essa reta final de Campeonato Brasileiro foi muito mais sofrido do que deveria ser de fato, e é isso que a gente vai comentar também no vídeo de hoje. Vamos fazer um balanço sobre essa classificação, vamos trazer informações sobre a Libertadores da temporada de 2025 e, óbvio, também já entrar no assunto de planejamento para a próxima temporada. Já tem algumas coisas que a gente precisa conversar, já tem algumas coisas que já estão acontecendo e você, torcedor, precisa saber. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E, claro, se inscrever no nosso canal para nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para vocês. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Como eu comentei no início do vídeo, ontem eu estava na Fonte Nova documentando a partida entre Bahia e Atlético Goianiense, Bahia 2, Atlético 0. Foi uma partida boa do Bahia, assim, em termos táticos mesmo, foi uma partida, não vou dizer excelente, mas foi uma partida suficiente para o time conseguir os 3 pontos, que era o objetivo máximo, e para conseguir essa classificação para a Copa Libertadores da América. Mandar um abraço especial para o inscrito que me encontrou lá na Fonte Nova, né, o Ivan Guimarães, que, enfim, assiste o jogo do meu lado, falou sobre a esposa também, que assiste sempre. Um abraço para todo mundo que assiste, de Cajazeiras, enfim, de toda a capital. Bahia, óbvio, o gol do Tassiano deu um alívio, porque o Cruzeiro naquele momento já estava ganhando. Depois o Luciano Rodrigues fez o segundo gol e a partir dali foi só administrar o resultado para a gente conseguir essa classificação. Como eu comentei também, foi sofrida mais do que deveria. Deveria ter sido antes. E eu acho que isso é um ponto que vai ser muito observado para a próxima temporada, pelo Grupo City, pelo Rogério Ceni, que deve continuar também. Porque, assim, existem oscilações no futebol, a gente sabe que é normal. O próprio Manchester City, que até outro dia praticamente não perdia jogos, 2, 3 jogos em sequência, ficou praticamente 6, 7 jogos sem ganhar. Uma sequência bizarra de resultados. Isso acontece, é normal, é do futebol. Mas o que o Bahia passou nesses últimos 2 meses não foi apenas uma oscilação. É algo muito maior que isso, é um problema que tem que ser identificado por quem administra, né? Faltou mesmo repertório, faltou jogadores, os atletas cansaram muito na reta final de temporada, porque praticamente os mesmos jogadores, né, principalmente do meio de campo, jogaram a temporada inteira e não tinham substitutos à altura para entrar em campo e para manter o estilo de jogo. Faltou também ter mais opções, você ter jogadores diferentes para você poder mudar o esquema, fazer variações e tudo mais. Tudo isso é um problema que está sendo observado sim para a próxima temporada, que foi reconhecido pelo Rogério Ceni na coletiva. O Rogério que para mim termina essa temporada com o único saldo positivo, que foi essa classificação histórica depois de 35 anos. O feito para mim não diminui. Poderia ter sido uma temporada muito melhor. O Bahia precisava e, na verdade, precisa também de um título no primeiro semestre na próxima temporada, seja de Campeonato Baiano ou de Copa do Nordeste, como ele mesmo disse na coletiva. A partir do momento que você começa a ganhar, você começa a se acostumar com aquilo, você começa a se acostumar com as decisões, com jogos grandes, e faltou isso para o Bahia nessa temporada. O Bahia não soube decidir nenhum jogo grande, nenhum jogo importante o Bahia conseguiu se sair bem, a não ser aquele da Copa do Brasil contra o Botafogo, mas tirando esse jogo, eu não me lembro de algum outro que o Bahia conseguiu fazer e ter uma postura também condizente com o tamanho das partidas. Isso foi um problema muito grande durante a temporada, e eu não tiro minhas críticas em relação a isso. Mas é como eu falei, o saldo é positivo, na minha opinião, pela classificação à Copa Libertadores da América. Mas poderia ter sido melhor e deve ser melhor na próxima temporada. Já fazendo planejamento também. Queria também falar rapidamente sobre o Danilo Fernandes no jogo de ontem. Foi importantíssimo quando o jogo estava 1-0. Ele fez uma defesa que, para mim, garantiu essa classificação. Naquele momento, se o Bahia toma um empate, talvez não conseguiria voltar para o segundo tempo com a mesma tranquilidade que voltou. Depois poderia se atrapalhar mesmo para buscar o segundo gol ou algo do tipo. Deixaria o time nervoso. Então, o Danilo, que é um exemplo de resiliência dentro do futebol, não só com a camisa do Bahia, é um cara que sempre se entregou ao máximo, é um cara que tem um profissionalismo gigante, tem um caráter também muito, assim, é um cara fenomenal. Para mim, o Danilo Fernandes não é um ídolo máximo do Bahia, mas tá lá, colocou seu nome em um lugar muito especial com essa camisa. Falando sobre a Libertadores, né, 2025, o Bahia vai entrar na segunda fase da competição, na pré-Copa Libertadores da América, para conseguir uma vaga na fase de grupos. O Bahia vai enfrentar um adversário, depois vai para a terceira fase, e aí, depois, se passar por essas duas fases, consegue chegar à tão sonhada fase de grupos, com algumas coisas importantes. Se o Bahia for eliminado na segunda fase, que é quando o time entra de fato na pré-Copa Libertadores da América,
o Bahia não joga nem a Sul-Americana. Então, tomar muito cuidado, porque pode vir um adversário frágil e a tendência é que isso aconteça, mas não pode vacilar, porque se você vacilar, a gente sabe como é a competição. O próprio Bragantino, que foi citado inclusive na coletiva, né, que foi para os pênaltis contra o Águilas Dourada, um time muito fraco e quase acabou sendo eliminado. Então, se o Bahia é eliminado na segunda fase, fica de fora até mesmo da Sul-Americana. Na terceira fase, não. Se você é eliminado, você vai para a Sul-Americana e se você passa, você vai para a fase de grupos. Jogos de ida e volta, são 2 jogos, né, normalzinho ali, é um sistema mata-mata mesmo, né? E aí você consegue chegar depois a tão só da fase de grupos, 6 jogos, depois, enfim, todo mundo já conhece o formato. Então, o objetivo, na minha opinião, tem que ser chegar à fase de grupos. Chegando à fase de grupos, meu amigo, buscar uma das 2 vagas e ir sonhando. É muito difícil exigir título, né? A gente tem que alinhar expectativa versus realidade. Óbvio que a gente vai sonhar com isso, óbvio que a gente vai querer isso, mas não é o principal objetivo do Bahia, ainda mais voltando para a competição depois de muito tempo. Você tem que, pelo menos, trilhar um caminho e estar sempre participando, ser algo corriqueiro. Como foi dito também na coletiva. Gostei muito da coletiva do Rogério, foi sensato em muitas coisas, conseguiu falar depois, óbvio, no final da temporada, o peso das costas ali saiu da Libertadores, mas ele conseguiu dizer muitas coisas interessantes, muitas coisas que ele não disse ao longo da temporada, que é óbvio, né, pelo momento e tal, e até também em questão de trabalho com o Grupo City, mas foi importante de ver. Falando sobre planejamento para a próxima temporada, hoje vocês já devem ter acompanhado, né, a saída do Vitor Cuesta do Bahia, não faz mais parte do elenco para o ano que vem, ele mesmo se despediu nas redes sociais, já estava praticamente certa essa saída, o Vitor Cuesta teve muitos problemas físicos aqui desde a sua chegada, foi titular durante um primeiro momento ali no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, mas depois sofreu muito com lesões, acabou dando lugar ao Canuck e acabou se firmando ali junto com o Gabriel Xavier como dupla titular do Bahia, e o Vitor Cuesta depois nunca conseguiu voltar ao time, enfim, sofreu muito com lesões, problemas físicos e tudo mais. Já era uma saída praticamente que esperada. É um cara que não conseguiu entregar em alto nível, já tem uma idade também considerável, fazia sentido mesmo essa não renovação para a próxima temporada. Sucesso ao Vitor Cuesta, né? Nunca comprometeu, nunca fez nada de ruim, assim, foi um cara que não teve sorte, né? Não teve sorte, mostra que não foi uma boa contratação no meu ponto de vista, mas também não foi um jogador que comprometeu a nossa temporada, ou foi algum responsável por alguma situação ruim, né? Longe disso. Então, o planejamento já começa, como o próprio Rogério disse, né? Segunda-feira iria começar e está de fato começando. O Bahia já entendendo quem deve ficar, quem não deve ficar. A gente deve ter algumas saídas que devem ser confirmadas nos próximos dias. A lateral direito, o Cicinho, por exemplo, a tendência é que não continue, junto com o Iago Felipe. Adriel também não deve continuar. Outros jogadores também que devem sair, outros que podem receber propostas e serem vendidos. O Bahia não está vamos dizer, essa parte de vender, né, não está sendo totalmente descartada. Óbvio que tem alguns jogadores que provavelmente, mesmo recebendo ofertas e ofertas boas, não devem sair, mas a saída por vendas não está totalmente descartada, obviamente, por nenhum jogador. Sobre chegadas, é importante a gente comentar sobre isso. Foi perguntado também para o Rogério, e aqui a informação minha, junto com a apuração também, já de bastante tempo, não é uma apuração da noite para o dia, já é algo que eu venho observando, já é algo que eu venho conversando há bastante tempo sobre a questão de reforços. O torcedor do Bahia, obviamente, com a conquista na vaga na Libertadores, espera um time com qualidade, né? Um time robusto, com investimentos robustos, um time com muita, vamos dizer assim, com muitos jogadores de nome, força física e tal, mas não esperem aqui um caminhão de reforços, isso não deve acontecer. Não aconteceu na temporada passada e também não deve acontecer nesse ano de 2025. A tendência é que a gente não tenha muitas contratações, né? Vamos dizer assim, 18, 15, 20 jogadores, por exemplo. Não vou detalhar o número exato, porque é muito difícil eu conseguir acertar essa informação, seria irresponsabilidade minha, mas vamos dizer, assim, se eu fosse chutar, seria mais ou menos entre 8 a 12 reforços que devem acontecer nessa primeira metade de campeonato baiano e Copa do Nordeste, nesse primeiro semestre de temporada. Então, é algo que vai ser, obviamente, discutido sobre os nomes. Por exemplo, a gente já tem alguns nomes que já estão ali na mídia. Por exemplo, o Matheus Cunha, tem o Ferreirinha, tem também o Isidro Pita, todos esses jogadores, o Eric Puga, todos esses jogadores com sondagens, a gente sabe que são informações verdadeiras, informações que eu venho trazendo aqui para vocês também sobre interesses, no caso do Isidro Pita também proposta, que eu vou detalhar no próximo vídeo aqui do canal, sobre Eric Puga também, enfim, são nomes que para uma parte da torcida não parecem ser nomes de qualidade, nomes que venham para de fato serem grandes atletas aqui no clube e tal, que cheguem com status de protagonista, alguns eu concordo, por exemplo, do Eric Puga, eu acho que o Matheus Cunha também, assim, não sei se o Bahia vai correr atrás de outro goleiro para ser, de fato, o goleiro titular, e o Matheus Cunha o segundo goleiro, e o Marcos Felipe terceiro, enfim, não sei o que deve acontecer, mas eu acho que o Matheus Cunha, se viesse, seria para ser o titular. Aí eu discordo. Aí eu acho que não é um cara que venha com aquele status mesmo. Não é o nome do projeto do Bahia, mas não é um mau goleiro.
No caso do Isidro Pita, eu discordo, porque o Isidro Pita, para mim, é um grande jogador. É óbvio que no time do Cuiabá é muito. Assim, eu sei que muita gente, mas do Cuiabá, mas que não sei o quê. Eu entendo tudo isso, assim, mas quem acompanhou alguns jogos do Isidro, no próprio Juventude, no Cuiabá, sabe que é um jogador diferente. Sabe que é um jogador que tem qualidade. Ele tem poucos gols nesse Campeonato Brasileiro, é verdade. Está vivendo a melhor fase da sua carreira. Não é um cara também que chegaria, na minha opinião, como salvador da pátria, um grande camisa 9 do futebol brasileiro. Não, não é isso. Mas é um cara que tem qualidade. É um cara que tem, sim, vamos dizer, o faro do gol, né? Seleção paraguaia, vivendo a melhor fase da sua carreira, a melhor temporada da sua carreira. E para mim, se vier para o Bahia, tem tudo para conseguir melhorar seus números, porque vai estar jogando num time que vai criar muitas situações e oportunidades, coisa que ele não tem muito lá no Cuiabá. Não teve, né? O Cuiabá foi o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever para nos ajudar e para ajudar o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!